O cristianismo à bizantina. Ora, a sociedade bizantina é, acima de tudo, uma sociedade religiosa, e é nisso que reside o seu traço mais determinante. Condena-se, pois, a nada compreender a seu respeito aquele que a julgar segundo os critérios políticos ou econômicos habituais. Ao passo que, para o homem moderno, a organização social tem como fim principal ocupar-se do bem-estar material dos seus membros, em Bizâncio, o primeiro desígnio é realizar um ideal espiritual. E mesmo que os meios postos em ação para atingir este fim muitas vezes sejam discutíveis, essa intenção impregnará a existência inteira, conferindo-lhe um colorido e um significado inteiramente próprios. Neste sentido, Bizâncio tomou a dianteira à Idade Média Ocidental, e por esse aspecto tornou-se admirável. Mas, por outro lado, constituiu uma ameaça terrível, visto que toda a oposição, toda a rivalidade conterão em germe uma guerra religiosa. O cristianismo, não o podemos esquecer, nasceu nesse Oriente Mediterrâneo que no século V constituiria o domínio de Bizâncio. Foi nas suas províncias que se levou a cabo a primeira sementeira da Boa Nova. Foi nas suas grandes cidades, em Antioquia e Alexandria, que a inteligência cristã tomou plena consciência de si mesma e encontrou os seus primeiros grandes pilares. Se o grego era a língua vulgar do mundo bizantino, foi em grego que se difundiu o Evangelho e que os primeiros padres da Igreja escreveram. Em fins do século IV, a densidade da penetração cristã continuava a ser muito maior do que no Ocidente. Quase por toda a parte, os fiéis constituíam a grande maioria e até a totalidade da população. O cristianismo ultrapassava amplamente os limites do império, estendendo-se para além do Egito em direção à Arábia e à Etiópia, para além do Líbano e da Síria em direção à Mesopotâmia, e mesmo à Pérsia, e para além da Ásia Menor em direção à Armênia. Este cristianismo oriental talvez já tivesse perdido um pouco o magnífico caráter de risco e de aventura que conservava no Ocidente, e a evangelização avançava agora de forma menos impetuosa, ou melhor, o risco era transposto para outro plano, o da especulação. Mas mesmo assim, permanecia intimamente associado à existência dos fiéis e nada tinha perdido do seu fervor. Não podemos falar sem respeito deste cristianismo oriental, que de muitos modos contribuiu para dar origem ao nosso. O que o pensamento cristão, a teologia, a exegese e a filosofia lhe deveram, o que a liturgia herdou das suas solenes cerimônias, o que a piedade cristã recebeu, mesmo sem sempre o perceber claramente, dos admiráveis fiéis do Oriente, é um legado literalmente inesgotável. Pátria dos doutores da Igreja, onde apareceram sucessivamente os primeiros padres apostólicos, os primeiros apologistas e as didascálias de Alexandria, os sólidos defensores da fé e da tradição, e mais tarde os grandes capadócios. Pátria também dos grandes místicos, como um São Gregório, o taumaturgo, um Dídimo, o cego, um Santo Efrem e tantos outros. O Oriente cristão foi uma espécie de celeiro de onde partiu uma sementeira admirável. Viera do Oriente esse Santo Irineu, bispo mártir de Lyon no século II, e em sentido inverso, era ao Oriente que muitas almas iam buscar um enriquecimento espiritual, como São Jerônimo ou Santa Melânia, que se instalaram na Palestina, ou ainda Santo Honorato, que ali foi aprender os métodos que havia de aplicar depois em Leirão. Algumas preces orientais, o Fos Hilaron, Fogo de Hilário, por exemplo, ou as antífonas litúrgicas de São Basílio, contam-se entre as mais belas de todo o cristianismo. E foi também no Oriente que se desenvolveu, com as suas maravilhosas delicadezas, como borboleta que sai da crisálida, o culto da Virgem Maria, em honra da qual Santo Efrém o Sírio, Basílio de Seleucia
e Romano o Melódio deixaram extravasar em canto a sua inspiração poética. Esta tradição de fervor impregnará toda a história de Bizâncio, uma história balizada por figuras santas que, qualquer que seja a situação humana em que se encontrem metidas, têm, acima de tudo, a intenção de servir a Deus. Podemos vê-las por toda a parte, nas imediações do trono, onde as três princesas Pulquéria, Arcádia e Marina vivem como monjas no Palácio Imperial, tendo gravado sobre placas de ouro depositadas na catedral o seu voto de virgindade perpétua. No próprio trono, onde um Teodósio II, maníaco da bela escrita, o que lhe valeu o título de calígrafo, e fanático da teologia, se revela, apesar de todos os seus defeitos, um cristão minuciosamente ardente, onde um Anastácio I, não obstante uma ortodoxia bastante suspeita, é de uma piedade exemplar, onde um Marciano, rude soldado, manifesta uma fé de cruzado tão viva que a Igreja do Oriente o considerará santo. Nos altos escalões da administração, não só episcopais como também civis, é igualmente frequente ver um grande personagem, como por exemplo Arsênio, tutor do imperador Arcádio, abandonar o seu cargo e a sua fortuna para se retirar para um convento ou para o deserto, e assim por diante. Algumas destas figuras já iluminam esse século, em que desde a morte de Teodósio até a de Justiniano, 450 a 565, Constantinopla se transforma em Bizâncio. A figura de São João Crisóstomo é de tal modo exemplar que convirá detalhá-la mais adiante. Menos ilustre e menos dramático, o destino de São Sabas também é característico do vigor da fé nesta época. São Sabas entrou para o convento aos 8 anos, entregando-se inteiramente à ascese e à oração. Fundou depois as 2 léguas e meias de Jerusalém. Um convento, essa grande laura que ainda hoje domina o desfiladeiro do Cédron, com os seus formidáveis silhares, e andou envolvido com uma energia inflexível em todas as lutas travadas em defesa da verdadeira doutrina. Já nonagenário, foi a Constantinopla para ali, com a sua autoridade, fazer pender o fiel da balança a favor da ortodoxia. Morreu com 100 anos, em 532, depois de 92 de vida dedicada a Deus. Toda uma literatura mística de uma qualidade rara e de duradoura influência desabrocha no meio deste cristianismo oriental e produz por vezes verdadeiras obras-primas. Não há nenhuma região em todo o Império Bizantino que não veja despontarem escolas de elevada meditação cristã. Nós, os ocidentais, não prestamos a devida homenagem a esses testemunhos, mas a Igreja no Oriente continua a venerar um São Cirilo de Jerusalém, cujas doutrinas sobre a graça santificante foram decisivas. Um Barçanufo, cujas cartas de direção espiritual irradiavam a partir do seu eremitério de Gaza para o mundo inteiro. Um Zósimo Rigomene Abade, de um convento da Palestina, autor de Conferências e Práticas, que fizeram com que o considerassem santo em vida. Um São Nilo, cuja data é um pouco incerta, que, do seu mosteiro cenobítico próximo de Ancira, lançava tratados e cartas de uma energia áspera, mas tonificante. Um diácono de Fótica, bispo da velha Épiro na Grécia, cuja visão é um dos textos místicos mais curiosos de toda a história cristã, e cujos 100 capítulos sobre a perfeição constituem um tratado completo da vida espiritual. De todos estes escritores orientais que viveram por volta do século V e VI, poucos venceram o duplo obstáculo da distância e do tempo para serem relembrados na Igreja Latina. O mais célebre é esse escritor misterioso, possivelmente sírio, que se ocultou sob o pseudônimo de Dionísio Areopagita, discípulo de São Paulo, a quem a Idade Média dedicará uma veneração quase igual àquela de que beneficiavam os textos inspirados, e cujos tratados sobre os nomes divinos, as duas hierarquias e a teologia mística
estão cheios de uma mistura muito nutritiva de neoplatonismo e de elevada mística. Já percebemos que grande parte destas personalidades pertencia ao monaquismo. Aliás, um dos traços que melhor caracterizam o cristianismo a oriental é justamente este prodigioso pulular de monges e o papel que desempenharam na vida cristã. Nascida no Oriente, no deserto onde Santo Antão a havia pregado com o exemplo, desenvolvida, organizada e até reformada por São Pacômio e São Basílio, a instituição monacal, sob a dupla forma dos eremitas e dos cenobitas, experimentou no século V um desenvolvimento que chega às raias do milagre. Havia monges por toda a parte. Não havia deserto nem montanha agreste que não abrigasse um solitário meditador, nem província em que não se vissem inúmeros mosteiros, frequentemente povoados por centenas de calouros, monges. O Egito, a Palestina, o Líbano, a Síria, a Armênia e até a Pérsia, bem como a Ásia Menor, Constantinopla e a Grécia, estavam abarrotados destas santas casas, de verdadeiras ruas de celas. Laura, em siríaco, quer dizer rua. Até nas impenetráveis cadeias do Sinai florescia o convento de Santa Catarina, que ali se vê ainda hoje. Estes monges eram as testemunhas e os arautos da vitória da fé sobre o mundo. Longe da sociedade, recusando-se a combater e a pagar impostos, sem família e sem filhos, procuravam unicamente proclamar a glória de Deus e a necessidade da penitência. Eram verdadeiros mandatários do absoluto. Entre eles, a elite era constituída pelos ascemetas, aquimite, os que não dormem, os sem sono, fundados 405 pelo monge Alexandre, que tinha lançado a ideia da oração perpétua, dessa laus perennis, que, um século mais tarde, os monges de São Maurício de Algaone tomariam de empréstimo e que se espalharia por todo o Ocidente. Nos seus conventos, havia grupos de orantes que se revezavam, de forma que os hinos subiam ao céu sem interrupção. Pouco mais Pouco tempo mais tarde, o Estoudion, fundado em 463 pelo patrício João Stoudius, acrescentou uma nova joia à coroa mística de Bizâncio, a Ordem dos Estuditas, que no século IX havia de notabilizar sobre a cadeira abacial um dos maiores santos da Igreja Oriental, São Teodoro. Foi nestes grandes mosteiros que se desenvolveu a prática daquilo que hoje conhecemos por oração pura, oração do coração, ou ainda oração de Jesus. Este método nasceu sem dúvida entre os solitários do deserto, especialmente através de São Macário. Depois foi sistematizado e codificado por um intelectual originário do Ponto, Evagro Pôntico, que se retirou para junto daquele velho eremita. E foi desenvolvido por um autor desconhecido do século V, que lançou as suas homilias espirituais sob o pseudônimo de Macário. O sistema foi adotado pelo célebre mosteiro de Sinai, fundado por Justiniano, e a partir do século VI experimentou um sucesso considerável com a difusão da famosa Escada do Paraíso de São João Clímaco. Em que é que consistia? Aparentemente, é uma oração reduzida a algumas palavras essenciais, mas capaz de elevar a alma aos mais altos estados de contemplação mística. Repetindo o Kyrie eleison, o monge podia levar a cabo uma experiência espiritual completa, incluída a da morte e a da eternidade. Essas palavras sagradas marcavam-lhe o ritmo da existência inteira, como o murmúrio de uma fonte, como o sussurro contínuo de um sopro de vento na folhagem. Esta oração pura, o exicasmo, contribuiu com certeza de modo poderoso para encher os mosteiros de almas fervorosas. Mas estas testemunhas de Deus não permaneciam encerradas nos seus conventos. Pelo contrário, saíam para o meio do mundo, impelidas por aquilo que pensavam ser o próprio Espírito Santo. Pregavam e propunham os grandes exemplos, os dos heróicos ascetas,
cujas incríveis proezas eram também narradas por Paládio, 365 a 425, na História Lausíaca, dedicada a Lauso, camareiro de Teodósio II, e por Rufino, 345 a 411, na História dos Monges do Egito, os best-sellers do seu tempo. Vez por outra, esses homens irrompiam em alguma cidade, esfarrapados, frenéticos, gesticulando, gritando a verdade às massas, anunciando o castigo dos ímpios, perseguindo as prostitutas e os hereges e pondo em estado de alerta os bispos e os teólogos. Destes ascetas desenfreados, destes profetas vestidos com peles de feras, o povo fazia heróis lendários, tão célebres, tão venerados que os próprios poderes públicos se viam obrigados a tratá-los com luvas de pelica. Entre estas, entre estas hirsutas testemunhas de Deus, algumas levavam a penitência a extremos que hoje nos hão de parecer estranhos. Deixemos de lado os reclusos, que se encerravam numa cela por um certo tempo ou até por toda a vida, sendo alimentados através de um postigo. Já nos custa mais, sem dúvida, imaginar a vida de um estilita, empoleirado sobre um pequeno estrado no alto de uma coluna, mal obrigado das intempéries, mal abrigado das intempéries por um tosco cubículo, orando, salmodiando, interrompendo-se apenas para abençoar a multidão apinhada à sua volta e chegando a lá permanecer durante 50 anos. Mas, quando abrimos a História Religiosa de Teodoreto, podemos perguntar-nos se não estaremos em pleno terreno da patologia quando nos defrontamos com os sideróforos, que durante toda a vida curvavam o corpo sob o peso intolerável de umas cadeias, com os estacionários, que faziam voto de estar sempre de pé, e pior ainda, com os herbívoros, que se comprometiam a alimentar-se apenas de capim, ou com um tal Sabino, que não se nutria senão de alimentos estragados. Que tais fenômenos não tenham sido muito raros constitui um sintoma bastante grave, pois é sinal de uma das enfermidades de que padecia o cristianismo oriental, a tendência para a falta de medida e para o excesso. Se é um fato que o reino dos céus pertence aos violentos e que Deus vomita os tíbios, não é menos verdade que nem sempre é fácil distinguir a santa violência, que é virtude, do frenesi, que é a sua caricatura. E se a fé cristã, como já vimos, coloria toda a vida daquele povo, o seu temperamento ardente, levado ao extremo, coloria de forma estranha a própria fé cristã. Por isso, o Oriente foi, desde as origens, a terra da promissão das heresias. No século IV, quando já não havia pagãos para combater, o gosto pela violência passou a exercer-se com toda a naturalidade no seio da Igreja. E com esse gosto corria paralelamente a inesgotável paixão dos orientais pelas discussões. As querelas sobre pontos dogmáticos atingiram uma veemência espantosa. As conhecidas palavras de Voltaire têm certo fundamento. Em Bizâncio, só se tratava do hipódromo e das hipóstases. A discussão teológica era comum por toda a parte e em todos os meios. Aspas, se formos comprar pão, diz São Gregório Nazianzeno com ironia, o padeiro, em vez de nos dizer o preço, empenhar-se-á em provar-nos que o pai é maior que o filho. Se formos ao cambista, esse homem, em vez de nos dar o nosso dinheiro, falar-nos-á do gerado e do ingênito. E, se formos à casa de banhos, podemos estar certos de que o encarregado, antes de nos deixar entrar na água, tentará demonstrar-nos que o filho não procede de nada. Fecha aspas. Como é sabido, são os motivos religiosos que tornam mais cruéis as guerras. Mas, neste caso, a paixão pela dialética e a fidelidade aos dogmas não chegam a ser suficientes para explicar alguns enfrentamentos. Para dizer a verdade, todos esses debates teológicos tinham por pano de fundo conflitos políticos, econômicos ou sociais evidentes. Entre os súditos e o governo,
A aceitação ou a recusa de um dogma podia ser a cartada decisiva para uma submissão ou para uma rebelião. Se o imperador era odiado, professava a heresia, é escusado dizer que a oposição se sentia furiosamente ortodoxa, e vice-versa. Em certas regiões, por uma questão de temperamento ou de fidelidade a tradições nacionais, manifestavam-se tendências separatistas, e a instituição dos patriarcados, que se estabelece definitivamente durante o século V, encontrará acolhida na legislação de Justiniano, consagrará essa tendência no plano eclesial. E, naturalmente, nas suas mútuas oposições, mais ou menos nítidas, nas suas resistências às iniciativas governamentais, as autoridades regionais farão intervir questões dogmáticas, o que contribuirá para que as grandes batalhas a respeito das heresias sejam, ao mesmo tempo, conflitos pessoais mais ou menos declarados entre os patriarcas de Alexandria, de Jerusalém, de Antioquia e de Constantinopla. Mais sutilmente ainda, o que se pode entrever sob as disputas a propósito de Cristo e da Trindade são determinados antagonismos sociais. Basta que na capital os ricos apoiem Nestório para que logo os humildes se mostrem de uma terrível ortodoxia. Quando lemos o hino cristão da Síria chamado Canto de Chamona, que se parafraseia a maldição lançada por Cristo contra os ricos, não demoramos a adivinhar o sentido claramente revolucionário de algumas aclamações dirigidas àquele, aspas, que desprezou todas as riquezas do mundo e a cuja porta o rico espera inutilmente, fecha aspas. Não havia lugar algum, incluídos os jogos de circo, onde não surgisse a mania da discussão, pois era evidente que, se os azuis defendiam as duas naturezas de Cristo, logo os verdes se declaravam monofisitas. Todas estas razões explicam por que a história religiosa de Bizâncio foi assinalada por certos episódios, dos quais o menos que se pode dizer é que poucos serviram para a edificação da posteridade. Em muitas ocasiões, no decurso das lutas teológicas, os monges de uma região inteira convocaram uma verdadeira mobilização geral, armaram-se e foram desafiar as tropas governamentais, porque estavam em desacordo com o Basileu, o imperador, ou com o conde da província sobre esta ou aquela propriedade de uma das três pessoas divinas. Outras vezes, viram-se multidões delirantes precipitarem-se sobre os bispos e assassiná-los, como aconteceu em Alexandria, na Sexta-feira Santa de 457. Mesmo em Constantinopla, não foi uma vez, mas 10 ou 12 num só século, que os guardas se viram obrigados a entrar em Santa Sofia para restabelecer a ordem. Não faltam também, nesta história, os episódios cômicos, como o da entrada solene que fez na sua igreja o patriarca de Constantinopla, Acácio, cismático e herege, pois levava, pendurada na parte inferior das costas, a sentença de excomunhão do Papa que um monge zeloso e muito astuto conseguira, com risco da própria vida, pendurar-lhe na capa. O incidente mais trágico foi o que teve lugar em Éfeso, em 449, por ocasião das lutas desencadeadas pela heresia monofisita. Reunidos em concílio, os prelados anatematizaram-se mutuamente a seu bel prazer. Ameaçaram fazer-se em pedaços, depuseram-se uns aos outros e acabaram por chegar às vias de fato. Depois apelaram para a polícia, que foi seguida pela ralé do Porto, e finalmente maltrataram tanto o santo patriarca Flaviano de Constantinopla, que acabou morrendo em consequência dos ferimentos recebidos. A história batizou esta tragédia com o nome de Latrocínio de Éfeso, uma expressão inteiramente justificada. Assim, aquela lei dos contrastes que explica a civilização bizantina não caracterizou menos o seu cristianismo. Podemos criticar e até acerbamente alguns aspectos dessa civilização. Mas, por outro lado, não devemos esquecer que é dela, dos seus filósofos, dos seus teólogos,
da sutileza da sua língua e das tendências profundas do seu pensamento, que Deus se serviu para precisar e determinar certos pontos delicados e necessários do nosso dogma, sem esquecermos também os seus santos e os seus mártires. Igreja de apóstolos e de exaltados, de almas nobres e de prelados politiqueiros, de grandes místicos e de hereges, esta Igreja Oriental é tudo isso simultaneamente. E acima dela paira, com todo o seu peso, fixando o rumo às convicções e aos acontecimentos, uma figura de importância excepcional, a do imperador, o autocrata, que naturalmente não podia deixar de ser também teólogo.